Muito boa noite. Inicialmente, agradeço o sempre gentil convite da nossa Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão para compartilhar com todos algumas considerações a respeito da nossa doutrina espírita. Também aproveito para cumprimentar a todos que nos acompanharão depois na divulgação via web e aproveito também para saudar todos que aqui se encontram presencialmente participando desse evento, onde juntos refletiremos, como dissemos anteriormente, a respeito da nossa doutrina espírita. Hoje, com o tema Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se pudéssemos, no exercício de concisão, de síntese, identificarmos qual a missão de Jesus junto à humanidade, poderíamos dizer que esta missão é a seguinte: conduzir a humanidade até Deus pelo caminho do bem. Esse exercício de concisão, de síntese, pode ser amparado por várias situações. Nós gostaríamos de destacar alguns pontos, alguns aspectos muito bem esclarecidos no Evangelho que reforçam essa consideração, conduzir a humanidade até Deus pelo caminho do bem. Vamos a uma primeira observação. Estamos agora no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. E lá nós somos aquinhoados com a seguinte mensagem transmitida por Jesus. Eu, disse Jesus, não desci dos céus para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observamos a forte ligação de uma missão atribuída a Jesus. E logo depois, no versículo 39, ele complementa dizendo: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou será perdida. Essa segunda parte aquece o nosso coração. Significa que, eventualmente, diante de erros, decisões equivocadas, escolhas não tão boas, nós ainda temos o apoio, o sustento e toda a condição de mudarmos a nossa rota por meio de uma reforma, de uma regeneração, porque nenhuma das ovelhas confiadas a Jesus se perderá. Dentro desse contexto, gostaríamos de, além do que foi dito, reforçarmos o caminho do bem em direção a Deus, citado anteriormente, buscando pormenores, mais detalhes, em duas grandes situações. A primeira situação, onde Jesus aproveitou para transmitir orientações, aconselhamentos, diretrizes, alertas e recomendações, é a situação muito conhecida por todos nós, que é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. É um primeiro momento. E o outro momento, que também vamos procurar tirar ideias e ensinamentos, é o chamado Sermão profético. Vamos então por partes. Inicialmente, iremos dar mais atenção ao Sermão da Montanha. E este sermão está muito bem delineado no Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o 7. Nós, tendo em vista o tema de hoje, mais uma vez, haverá falsos cristos e falsos profetas, iremos nos demorar mais no capítulo 7. Vamos então destacar inicialmente que o Sermão da Montanha é um discurso, mas é um discurso que aquece os nossos corações, nos oferecendo alguns alertas e, ao mesmo tempo, recomendações significativas para que possamos ter orientações para não enveredarmos por caminhos equivocados. Esse é o papel do grande guia e do grande modelo junto a nós. Então, estamos agora em Mateus, capítulo 7,
E lá somos orientados da seguinte forma por Jesus: acautelai-vos a respeito dos falsos profetas, que se aproximarão de vós, de todos nós, em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos vorazes. Esta orientação de Jesus para a humanidade tem por base um acontecimento que vem acompanhando a humanidade desde sempre. Desde sempre, nós encontramos nas sociedades, nas comunidades, nas diversas aglomerações, homens, mulheres, que foram reconhecidos como profetas. Hoje, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que são médiuns, intermediários do plano espiritual com o plano material. A maioria deles com grande condição ostensiva da clarividência, da psicografia, psicofonia, da clareaudiência, da própria vidência, da própria audiência, e estabelecendo uma conexão muito útil, muito importante, da espiritualidade superior com todos nós em diversos momentos da humanidade. E os chamados profetas, e agora eu me prendo mais à história que todos nós conhecemos, constante na Bíblia e também parte da história do povo hebreu, os profetas são muito conhecidos por todos nós. E eles são divididos justamente pelo material que eles escreveram e deixaram para todos nós, como conselhos e também orientações. Os profetas que escreveram muito foram chamados de profetas maiores. Os que escreveram um pouquinho menos, profetas menores. E há os profetas que não escreveram nada. Então são os profetas que não nos deixaram um legado escrito. Profetas maiores, nós já ouvimos falar com tranquilidade. Daniel, Isaías, também tivemos outras influências importantes como Jeremias. E também, no contexto dos profetas menores, há personalidades muito significativas. Zacarias, Malaquias, Joel, e há uma curiosidade muito significativa do profeta Zacarias. Se formos ao livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, 9, nós vamos identificar a seguinte mensagem que foi transmitida à humanidade 500 anos antes da vinda do Cristo. Que mensagem foi essa? Vamos aqui sintetizá-la. Ó Jerusalém, eis que o teu Senhor entra até aí justo e sábio, montado em um jumentinho. 500 anos antes da entrada de Jesus em Jerusalém, aquela entrada vitoriosa, aclamada pela população, já tínhamos Zacarias dignificando a humanidade com uma informação proveniente da sua clarividência, fruto da ligação próxima com a espiritualidade superior. É um exemplo significativo para refletirmos que nada acontece por acaso. Tudo tem algum motivo, e todo motivo associado à justiça divina. Continuando. Mas há também os chamados profetas que não escreveram nada, nem por isso foram infrutíferos, nem improdutivos, apenas não deixaram nada escrito. Refiro-me a Moisés, a Elias, João Batista, que deram grandes e maravilhosos exemplos, mas não deixaram nada escrito. Convém destacar, nesse momento, que os chamados profetas eram pessoas respeitabilíssimas na população, na coletividade. Se tivéssemos nós vivenciado com maior afinco aquela situação, toda vez que tivéssemos um problema em casa, um problema de doença, uma inconformidade nas relações, para quem que pedíamos ajuda naquela época? Do profeta. Porque o profeta, ele conseguia associar o que ele falava com o comportamento dele. O que ele dizia era o seu caráter.
Aquilo que ele pregava era a sua personalidade. Ele não fingia ser quem não é. Ele não tinha outro objetivo que não fosse colaborar para o desenvolvimento espiritual daquela coletividade. E a sua projeção era tão grande, tão intensa, tão ampla, que, de alguma forma, recorriam aos profetas a população comum, que não tinha muitos recursos materiais, e até reis, soberanos e monarcas. O problema é que, como o profeta estava muito vinculado à espiritualidade superior, por vezes, quando ele falava a verdade, fazia um comentário que representava a realidade do local, ele era malquisto por alguns soberanos que não gostavam muito dessa verdade, que era uma verdade inconveniente. Então, foram muito perseguidos, foram, de alguma forma, vítimas de uma perseguição implacável em diversos momentos, mas nem por isso desistiram da sua missão, junto à espiritualidade superior, de levar esclarecimento e consolo à humanidade daquela região. Dito isso, os alertas, e aqui me refiro mais uma vez a Mateus capítulo 7, passam pela necessidade de nós começarmos a abrir os olhos para os falsos profetas. Como falamos anteriormente, o profeta, como o entendemos, tinha uma ligação profunda entre a sua essência e a sua aparência. No contexto atual, isso não vem acontecendo como nós acabamos de falar. Precisamos estar atentos. Se por acaso aquilo que se imagina ser um verdadeiro transmissor de grandes verdades, um guia, um orientador, um esclarecedor, alguém comprometido com o bem, ou é verdadeiramente, ou está, na verdade, fazendo uso da ferramenta religiosa, dos meios disponíveis para se engrandecer, ou amealhando uma fortuna em dinheiro, em recursos, ou em busca de projeção e fama, ou em busca de poder e de dominação em termos de aconselhamento e, ao mesmo tempo, de vaidade pessoal dentro desse objetivo. Como identificar isso? São questões que exigem muito de nós no dia a dia das nossas relações. Logo depois, estamos ainda em Mateus capítulo 7, o Cristo nos avisa: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse aviso, essa recomendação, nos pede para sermos muito cuidadosos com procedimentos aparentemente honestos, aparentemente justos, aparentemente comprometidos com o bem, mas que não são. Haja vista que muitos dirão, conforme acabamos de ressaltar, Senhor, Senhor, ou apresentar-se-ão como sendo pessoas muito fidedignas, honestas, mas são lobos vorazes, interessados em outras considerações. Como dissemos, nem todos os falsos profetas estão em busca de dinheiro. Outros querem notoriedade, e essa notoriedade permite, nas suas áreas pessoais, seja quais forem, que eles passem a ter uma clientela significativa, fruto da projeção que a religião permite que eles alcancem. Então, eles falam uma coisa dentro do sistema ou da orientação religiosa, mas o seu grande objetivo é financeiro e de projeção e, de alguma forma, de enaltecimento pessoal. Como identificar isso? É sempre uma atividade que exige muita sensibilidade de todos nós. E a grande forma de cumprirmos essa condição de identificarmos, de novo, novamente outra vez, é buscarmos a orientação de Jesus, que logo depois ele nos diz: reconheceremos a árvore pelos frutos. Precisamos identificar os resultados, as consequências, os efeitos na vida pessoal daquele que aparentemente é um divulgador de aspectos
que elevam a nossa condição espiritual, para saber se aquilo é uma ferramenta ou não para a sua projeção econômico, social e financeira. Então, somente isso. Se as palavras são vazias, ou de fato há uma ligação entre a essência e a aparência. Logo depois, o Cristo nos avisa também que no final, ele está se referindo ao final de uma era, de um tempo, no final, irão me procurar e dirão: mas, mestre, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? E Jesus responde: para trás, não vos conheço, vós que praticais o mal. O que significa isso? Que nós também teremos, de uma forma intensa, dentro do segmento religioso de qualquer natureza, pessoas que identificaram oportunidades de aparentemente estarem cumprindo atividades de engrandecimento espiritual, mas que estão ali por outros interesses e com outros objetivos. São pessoas que muitas vezes, ao identificarem um determinado acontecimento, procuram, tão logo seja possível, tirar fotos, filmar, mostrar para toda a sociedade que é uma pessoa boa, porque interessa, de alguma maneira, conseguir a aceitação, a aprovação, que essas pessoas o sigam de uma forma ou de outra, emprestando, às vezes, a sua condição econômica, emprestando a sua simpatia, emprestando o seu apoio para outros objetivos que vão surgindo pouco a pouco e no devido momento. Vamos a um exemplo que às vezes acontece. Estamos num segmento religioso e não importa qual segmento, alguém está preparando uma cesta básica para entregar para pessoas carentes. Está preparando a cesta e está conversando. Mas o João não veio hoje, né? Não, esse João está faltando bastante, né? Puxa vida, ele quase não aparece aqui. Então ele está numa atividade religiosa, aparentemente, para fazer o bem, praticar a solidariedade, a fraternidade. O que ele está fazendo em essência? Fiscalizando, criticando e fazendo comentários de caráter inferior para poder destacar-se. Eu estou aqui, João não está. Então nós temos um exemplo de como é possível estarmos em algumas reuniões aparentemente solidárias e a nossa essência não fazer parte, mas a aparência está lá, para divulgarmos que somos muito bons nesta ou naquela atividade de solidariedade, de novo, e de fraternidade. Expandindo esse exemplo, tudo pode acontecer. Eu posso começar a ir em reuniões e atividades que me destacam perante a sociedade, perante um determinado grupo da sociedade, perante um determinado momento junto às famílias, para tão somente me engrandecer e ser visto dessa forma. Mas, em essência, não sou fraterno, não sou solidário, não procuro praticar renúncia, nem resignação, nem paciência, nem tolerância, mas eu sou visto dentro das atividades religiosas, com o objetivo de me apropriar de uma imagem social que, de alguma forma, alavanque ou projete a minha imagem perante a coletividade. Posso também participar de palestras públicas e, durante os 50 minutos da atividade, pensar em outras coisas, mas eu estou sentado. Eu venho, sento, tenho uma certa conduta aparentemente correta, mas não estou assimilando nada. Estou preocupado com o meu passeio do final de semana, com outra atividade qualquer, que somente, de alguma forma, eu aproveito a ocasião para mostrar que participo. Estou ali fisicamente, mas não estou mentalmente, não estou espiritualmente, não estou assimilando nada. Encerrada a atividade, acabou minha obrigação, cumprir uma aparente tarefa social. E assim por diante. Então são questões que merecem a nossa reflexão para que possamos avaliar a nossa conduta pessoal e também
aquelas pessoas que nós emprestamos a nossa simpatia, o nosso apreço, a nossa consideração, avaliando se por acaso os frutos são adequados, se os efeitos são adequados em nós e através de nós. Mas Jesus não parou por aí. O assunto é tão importante que ele voltou a falar tudo isso de novo. E agora partimos para a segunda grande ocasião. Não sei se todos estão lembrados. Nós citamos duas situações. A primeira, do Sermão do Monte, fizemos aqui alguns comentários, e há também o chamado sermão profético. O chamado sermão profético encontra-se de uma forma mais extensa em Mateus, capítulo 24 e 25. Para o nosso tema de hoje, convém nos debruçarmos sobre Mateus, capítulo 24. E, como uma ambientação simples, Jesus estava com seus apóstolos andando em Jerusalém, quando então os apóstolos resolveram ir até o templo de Jerusalém. Jesus os acompanha e, percorrendo o templo de Jerusalém, os apóstolos olham e falam: Mestre, olha só essa arquitetura, que local aprazível, olha a beleza de toda essa organização, que lugar fantástico. Aí Jesus olha e fala: em verdade vos digo, não restará pedra sobre pedra. Ninguém entendeu nada. Foi um susto. Mas o que vai acontecer, mestre? Aí Jesus, então, começa a prepará-los para o sermão profético. E, de fato, 70 anos depois daquela ocasião, um general romano chamado Titus Flávios, que depois se tornou imperador romano, destruiu completamente aquele local, não restando pedra sobre pedra. É um fato real, presente nas agendas históricas da humanidade. Tudo foi destruído. Então, Jesus quis conduzir seus apóstolos, que estavam naquele momento, conforme enfatizamos, no Templo de Jerusalém, para o Monte das Oliveiras. E lá chegando, então, os discípulos quiseram saber como vão ser esses acontecimentos, como irão ocorrer essas situações que o Senhor está falando. E ele inicia o sermão profético. O sermão profético também tem um outro nome, chamado sermão escatológico. E esse termo não é à toa. Ele se refere ao fim de uma era, ao fim de um tempo, ao fim de um movimento da humanidade, o início de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova dimensão. Por isso o nome escatológico. E nós temos, então, Jesus iniciando as orientações, os avisos e as recomendações. Muitos perguntam, então ele começou falando de um acidente, de um terremoto, de uma doença grave, de alguma coisa impactante, escatológico, profético? Não. Adivinha só como ele começou o sermão profético, falando do mesmo assunto que nós tratamos anteriormente. Vejamos então as palavras que ele utilizou, mais uma vez, em Mateus capítulo 24. Jesus iniciou a sua orientação dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos se apresentarão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A primeira orientação dele foi essa. Não falou de terremoto, não falou de furacão. Por que essa foi a primeira orientação? Sabe por quê? Porque o que movimenta o mundo para a luz, para o bem, ou para a destruição, para o equívoco, para o erro, são as ideias. Cuidado com as ideias. As boas ideias nos engrandecem, os bons pensamentos nos elevam, as boas recomendações nos conduzem, nos movimentam para a prática do bem, do justo, do correto. As equivocadas não têm limite nem encerramento. Podemos nos equivocar de uma forma terrivelmente fatal. Então, as ideias são muito importantes. Os chamados, conforme a orientação, falsos cristos, são grandes líderes.
Pessoas, homens, mulheres, que têm uma boa oratória, uma boa retórica, uma boa ou aparente argumentação, mas para o equívoco, para o erro, para as ações menos felizes, que não nos engrandecem. Então, o falso Cristo não vai usar a roupa de Jesus ou a barba, ele pode usar terno e gravata, pode usar uma roupa fina, pode ser uma mulher, um homem, pouco importa. É um ser que transpira, parece, tem a sua forma aparente de pessoa correta, comprometida com a justiça, com o bem, mas não o é. E através de meias verdades ou mentiras disfarçadas de verdade, vão nos conduzindo por ideias equivocadas a procedimentos menos felizes. Estão presentes em todas as áreas do relacionamento humano. Estão presentes na geopolítica, na política, na área de dimensão educacional, na área da alimentação, na área energética, na área da economia. Em todos os segmentos onde houver um ser humano, pode haver um equívoco, um falso Cristo, um falso líder, um falso condutor de mentes e corações. Então, o sermão escatológico começa com essa grande orientação. Observemos o cuidado e como o assunto é delicado. E naquela oportunidade, então, os discípulos quiseram mais informações. Precisamos de mais informações. E Jesus as deu, transmitindo logo em seguida o seguinte: e se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós sabemos, pelo Espiritismo, que Jesus é o nosso guia e modelo. E por que ele é guia e modelo? Porque ele já viveu essas situações. Ele já participou desses processos de evolução de ambientes, relações e sociedades. Tais fatos fazem parte do aprimoramento e progresso da humanidade. E muitos de nós temos a imaginação ou pensamento de que se referem a um terremoto, conforme enfatizamos, uma grande doença. Porém, quando vamos estudar a obra A Gênese, no capítulo 18, encontramos o seguinte título: Os tempos são chegados. E lá, mais uma vez, capítulo 18 da obra A Gênese, nós somos informados que a marcha do progresso da humanidade tem dois caminhos. O primeiro caminho é de forma lenta e gradual. Nascemos, crescemos, erramos ou acertamos, desencarnamos e voltamos para acertar o que erramos e tentar aprender uma lição que porventura não foi muito bem entendida. Lenta e gradual, mas tem a forma abrupta, acelerada, que, de alguma forma, exige mais rapidez e mais impacto. E as pessoas ficam nervosas, porque é acelerado, é para ocorrer com maior rapidez. E essa segunda forma ocorre por nascimento de outras gerações. Encarnam na Terra espíritos muito mais comprometidos com o bem, com o justo, com o correto. Outros nem tanto, mas esse relacionamento, essa convivência acelera o processo, onde algumas coisas muito toleradas durante alguns séculos, de repente não são mais toleradas e acontecem mudanças abruptas, velozes, que deixam a gente, às vezes, com muita surpresa. Isso está acontecendo atualmente? Podemos refletir, pensar a respeito desse assunto. E eles já estão entre nós. Quem tem seus netos, seus sobrinhos, já começa a identificar alguns espíritos que têm muita velocidade no aprendizado, comentários muito diferentes da infância que nós estamos acostumados, e essa forma abrupta, veloz, ocorre, estamos aqui só enfatizando, por meio dos nascimentos, reencarnações de espíritos altamente comprometidos com a renovação e com a regeneração da humanidade, de um jeito que nós não compreendemos muito bem ainda, mas aceleram todo o processo. Continuando então, Jesus já havia dito que se levantarão muitos falsos profetas.
precisamos comentar. Dentro da cultura do povo hebreu, levantar e se deitar dentro desse comentário não é a mesma coisa para o nosso uso corrente do português. Levantar e deitar significa, no caso levantar, nascer. Deitar significa morrer. Determinada pessoa se deitou junto aos seus pais, significa que foi enterrada junto aos seus pais. Determinada pessoa levantou, ela nasceu. Então observemos de novo. E se levantarão muitos falsos profetas. Significa que reencarnarão a pessoas, homens e mulheres, comprometidos com equívocos, que ocuparão locais variados, transmitindo inverdades, algumas verdades disfarçadas de mentira, fica até difícil identificar, de maneira que estarão em todas as áreas da convivência, no setor privado, no setor público, no setor religioso, no setor artístico, no setor educacional, transmitindo essas inverdades. E não serão poucos, serão muitos. Em seguida, Jesus complementa de novo, como se por acaso a gente não conseguisse assimilar apenas uma ou duas informações, dizendo o seguinte: e surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais que, se possível fora, iriam até convencer os escolhidos. Então não estamos falando de qualquer pessoa. São pessoas que farão grandes sinais, grandes eventos, reunindo muita gente em locais muito bacanas, muito sofisticados, em atividades aparentemente corretas e certas, mas que não passam de grandes sinais, de grandes aparentes vitórias, para reunir ainda mais pessoas. Nesse momento, é prudente fazermos algumas divisões. Vamos então fazê-las. No aspecto da missão, finalidade, o falso Cristo tem como missão principal fazer a releitura, a renovação, a nova leitura de tudo que o Cristo deixou para a humanidade. Então ele vai falar parte do que o Cristo falou, mas vai dar uma outra conotação, uma outra versão, uma nova interpretação para desviar caminhos. Um dos pontos que nós identificamos que merece muita atenção são aqueles aspectos religiosos que aparentemente estão sendo usados para outras finalidades. Por exemplo, uma frase que eu me lembro desde mais novo, é dando o que se recebe. Foi desviada essa frase. Tomou um sentido completamente contrário ao seu real significado, significando troca de favores ou outras coisas menos felizes. Então, o falso Cristo se apropria de uma série de informações e as modifica ao seu sabor, de acordo com as suas conveniências. E os falsos profetas seguem esse falso Cristo com duas grandes atribuições: defender a ideia e divulgar. E divulga muito. E defende muito, reverberando, ecoando e reproduzindo essas falsas orientações transmitidas por líderes de maior envergadura. Essa é a parte da missão. Mas tem também a questão moral. E quando pensamos na questão moral, convém lembrar que o falso Cristo ele vai atuar dentro dessa moralidade numa visão muito narcisista e megalomaníaca, onde ele se acha alguém invencível, incrível, da sua boca só saem verdades. Então ele passa para todos nós uma imagem fictícia, ilusória, de que ele é detentor de uma verdade, que se você quiser ser feliz, tem que procurar com ele, com mais ninguém. E os falsos profetas desse falso Cristo, ou desses falsos Cristos? Eles vão vender a ideia de prosperidade, riqueza, poder, que você terá caso venha a aderir a essa proposta de vitória dentro da matéria. Não se fala muito em aspecto espiritual, somente fazendo os arranjos necessários para convencer mentes e corações. Não paramos por aí.
tem também o aspecto da religião. Falso Cristo na religião. O falso Cristo na religião usa o falso Cristo como escada, como trampolim, como um meio para ser conhecido e reconhecido, nacional e internacionalmente, visando transmitir as suas ideias. E os falsos profetas desse falso Cristo também utilizam isso, mas como sofistas. Quem são os sofistas? Como falamos, se levantarão muitos falsos profetas. São os sofistas da Grécia clássica que estão de novo entre nós. O que os sofistas faziam? Falácias. O que são falácias? Argumentos não válidos, mentiras com contornos de verdade. E eles estão entre nós, de novo. Falam muito bem, têm uma oratória fabulosa, uma retórica significativa, uma argumentação que chama a atenção, mas não estão preocupados com o certo, com o justo e com o correto, mas sim em vencer. E, vez por outra, fazendo uso de narrativas para deturpar ou alterar a realidade para servir a interesses menos felizes. E muitas vezes, e aqui é o nosso ponto principal, usando o nome do Cristo. Nesse contexto todo, estamos mais confortáveis para irmos até o livro dos médiuns, segunda parte, item 16, item 190 do capítulo 16, melhor dizendo. E lá nós encontramos a seguinte observação. Sem dúvida nenhuma, há verdadeiros profetas, mas há também os falsos profetas, e em muito maior número aqueles que pensam que as suas cogitações mentais são revelações. E não são, são devaneios. E há ainda os mistificadores que mentem mesmo, conscientemente, para enganar e deturpar. Livro dos Médiuns. Está aí no capítulo 16, item 190, nos esclarecendo esses pontos que merecem serem refletidos por todos nós. Na atualidade, 2026, temos falsos profetas? Temos. Quando a gente anda pela cidade, existem cartazes dizendo: faço o seu ente querido voltar em um dia. Faço determinada pessoa realizar isso ou aquilo em função de aspectos que só aquela pessoa sabe mediante um determinado pagamento. Então, esse fato já existe. E em menor escala, só para podermos entender que estamos falando de engano, falsidade, desencontro, quando nós vamos, por exemplo, numa feira, compramos alguma fruta, aquelas frutas tão bonitas em cima, né? E as embaixo, como é que estão? Então, às vezes, nós somos enganados por argumentos e situações, e por isso eu peço que todos expandam a ideia do que vem a ser, simbolicamente e figuradamente, um falso Cristo ou um falso profeta, para entendermos que são todos que nos enganam e forjam, e de alguma forma mentem a respeito deste ou daquele ponto para tirar alguma vantagem do seu interesse. Nesse contexto, convém também pensarmos nos falsos cristos e falsos profetas da erraticidade, que lá também se encontram os falsos cristos e falsos profetas. No Livro dos Espíritos, nós temos a questão 459, que nos transmite a seguinte orientação. Kardec faz uma pergunta e tem uma resposta. Pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É uma pergunta. E a espiritualidade respondeu: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. E nós temos casos, né, que estão presentes no Livro dos Médiuns. O que mais me chamou a atenção, eu imagino que tenha chamado a atenção de grande parte de todos que aqui se encontram, que é quando Kardec está num teatro. Aí Kardec, então, é informado por um espírito, ou melhor, por um amigo que está ali do lado, que é um médium de efeitos ostensivos, e ele falou: ó, Kardec, o espírito que está aqui do meu lado está me dizendo que vai fazer aquelas senhoras que estão lá em cima no camarote saírem dali daqui a pouco. Ele vai fazer isso? Vai. Olha, ele já está começando a falar no ouvido delas.
Aí elas começam a olhar uma para a outra, e daqui a pouco as duas se levantam e adivinham o que acontece? Saíram do teatro. E a gente acha que tudo que nós fazemos é da nossa livre e espontânea vontade. Depende. Estamos em sintonia com quem? Quem são os nossos companheiros espirituais? O nosso coração está aberto para quem? Com quem estabelecemos laços psíquicos em sintonia, em ligação? Precisamos perguntar sobre isso. E no nosso livro dos médiuns, no item 159, também tem a mesma observação, um pouco diferente. Kardec, então, afirma para todos nós, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. Quem daqui não tem uma intuição? Quem daqui não tem uma inspiração, uma ideia que surge em momentos diferentes? Então, todos nós podemos ser orientados para o bem ou para o equívoco, para o justo ou para o injusto. Com quem estamos em sintonia? Quem são as companhias espirituais que nos conduzem para boas decisões ou para decisões equivocadas, que nos constrangem e nos fazem muito tristes, muitas das vezes? São pontos que merecem a nossa consideração e a nossa reflexão. Nesse contexto, me reporto agora a Mateus capítulo 10, lembrando a todos uma observação que o Cristo nos deixou, no contexto que estamos conversando. Disse o Cristo, então: sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ele não pediu para sermos ingênuos. Ingenuidade não é bom. Temos que ter a criticidade, a condição de reflexão para avaliarmos quais os caminhos que estamos tomando, quem estamos seguindo, quem estamos emprestando ou o nosso recurso financeiro, ou o nosso prestígio, ou a nossa mente em termos de sintonia. Isso tudo faz parte desse contexto de preparação entre os falsos cristos e os falsos profetas. Dentro desse ponto, perguntamos: por que os falsos cristos e os falsos profetas fazem tanto sucesso? 3 grandes motivos conseguem explicar isso. O primeiro grande motivo é a fé cega. Lembrando que, por conta e da orientação da nossa doutrina espírita, nós temos que fazer um esforço para desenvolvermos a fé raciocinada. O tempo inteiro devemos refletir e nos perguntar: isso está certo? Convém? É o melhor caminho? Então, a fé cega, ela ajuda muito no desenvolvimento dos falsos cristos e dos falsos profetas. O outro ponto é o materialismo. Quando abandonamos a justiça divina, quando abandonamos a crença na espiritualidade superior, nos bons caminhos, e ficamos apenas do berço ao túmulo, isso gera uma angústia e queremos rapidamente resolver problemas num passe de mágica. E muitas vezes tomamos caminhos e fazemos escolhas menos felizes, às vezes até com problemas físicos muito difíceis para nós e para a nossa família. E o outro, não menos importante, que nós já de alguma forma enfatizamos, é o cuidado com as nossas escolhas. Sempre é preciso termos esse direcionamento. E para que possamos perceber isso, basta irmos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, quando somos informados de uma frase muito útil, que até hoje é muito válida para todos nós. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Então, nós vamos cair nas armadilhas de acordo com as nossas tendências menos felizes, de acordo com as nossas inclinações, com os nossos gostos, com as nossas vantagens, que pensamos que temos alguma vantagem, e seremos as vítimas perfeitas, porque temos dentro de nós aspectos que não foram bem trabalhados, que precisam ser depurados. Para encerrarmos e deixarmos aqui como motivo de reflexão para todos nós, gostaríamos de nos reportarmos a uma obra chamada Servidores no Além. Essa obra
é de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier, e tem um capítulo chamado Entre as Falsas Vozes. Eu vou só sintetizar alguns pontos. Quando a preguiça nos pedir para, estaciona. Procura trabalhar mais um pouquinho em benefício de todos que contam com a sua energia e com o seu esforço. Quando a revolta disser, reaja, reivindica teus direitos, procura se lembrar que existe uma justiça divina que vai colocar tudo no seu devido lugar, sem precisar que nos afetemos tanto assim. Quando a vaidade disser, ninguém no mundo é igual a você, você é muito especial, procura retribuir esse pensamento com mais humildade e cuidado com as outras pessoas. Quando o egoísmo disser, retém, não divide nada não, abre tua mão e procura ajudar outras pessoas que estão precisando do seu apoio naquele momento. Logo em seguida, Emmanuel diz o seguinte, os falsos profetas estão dentro de nós e eles surgem quando nós fazemos a opção pelo equívoco, pelo erro, pela indisciplina, pela infâmia, pela mentira. Aí eles surgem. Procuremos, ensina Emmanuel, fazermos um esforço para que, de alguma forma, não venhamos a dar atenção a tudo aquilo que seja equivocado, para a maledicência e para as tentações. Ao fazermos isso, começamos a aproximar os nossos olhos e os nossos ouvidos aos olhos e ouvidos de Jesus, para que um dia possamos ser seus intérpretes em termos de divulgação da bondade divina. Essa é a mensagem. Então, os falsos profetas, falamos muito de situações externas, mas precisamos estar atentos. Eles também estão dentro de nós, se a nossa invigilância assim o permitir. Que Jesus nos ajude nas reflexões e nos conduza por um bom caminho.